Olá, queridos, tudo bem com vocês, queridos? Queridos, sejam bem-vindos à questão de número 29, mas, queridos, como vocês podem ver, a questão de número 30 foi anulada, tá bom? Então, não vou estar fazendo a questão de número 30. E, queridos, amanhã estarei iniciando a correção da prova de PEB, né, 1, da Prefeitura Municipal de Sorocaba, né, que aconteceu no mês de outubro, tá bom? Então, muito atento amanhã, né? Uma prova boa, você, professor, né? E, queridos, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal. Não se esqueça de ir lá na descrição para baixar o link dessa prova e vamos falar. Olha o tamanho dessa questão, queridos. Jesus amado. Mas é simples, não é difícil não. Tem que prestar muita atenção. Olha só. O custo da fabricação de uma unidade de produto é R$5. Então, custo é R$5, né? O preço unitário de venda desse produto é composto, então a venda vai ser composto pela fabricação, adicionado com impostos incidentes na sua comercialização e com o lucro. Lucro esse que corresponde a 1/4 do preço unitário da venda. Vamos colocar esse 1/4 da venda 1, tá? A fim de incentivar a aquisição desse produto pela população, o governo decidiu reduzir para zero, por um tempo determinado, o valor do imposto incidente na sua comercialização. Dessa forma, somente o valor do imposto deixou de fazer parte do preço unitário de venda desse produto, mantendo-se o custo da fabricação e o valor do referido lucro. Lucro esse que passou a corresponder a 3/8 do valor do preço unitário de venda, queridos. Perfeito? Com o imposto, o valor da venda deste produto, queridos. Então, antes de qualquer coisa, nós vamos entender algumas coisas. Vamos entender que a nossa venda é igual a lucro mais o custo mais o imposto. Lembrando, queridos, que o exercício fala que por um determinado tempo o nosso imposto ia ser imposto. O nosso imposto é ter um imposto zero, né? E ele nos fala, queridos, o quê? Ele nos fala que, olha só, o lucro passou a corresponder 3/8 do valor da venda, queridos. Muito importante isso aqui. Por que isso é importante? Porque existe uma relação de dependência, de referência. Então ele falou o seguinte, que o lucro é igual a 3/8 da venda. Perfeito? Então, queridos, o nosso referencial é venda e o denominador acompanha a venda e o numerador acompanha o meu lucro. Então, queridos, eu tenho o meu lucro igual a 3 partes e a minha venda igual a 5 partes, né? Então, a venda é igual a 5 partes. Perfeito? Perdão, queridos. A minha venda, na verdade, a minha venda são 8 partes, né? Eu fiz errado aqui, perdão. A minha venda é igual a 8 partes. Então, 8 partes. Porque é 3/8. Né? A venda igual a 8 partes. O meu lucro foi igual a 3 partes. A minha, né? O C, que é o custo, né? Igual a 5. E o imposto por um tempo não teve. Então, eu vou passar as 3 partes para cá, fica 8 partes, menos 3 partes, igual a 5. E 5 partes é igual a 5. Então, nossa parte é igual a 1. Perfeito, queridos. Perfeito, queridos. Então, vamos colocar isto aqui numa tabelinha. Venda, lucro e custo. O custo ele tinha dado para a gente que é 5. A nossa venda, né, são 8. Porque a parte vale 1, tá vendo? E aqui é
5. Perfeito, queridos? Então, está aí. Então, queridos, agora nós temos que ver o nosso lucro. Eu vou chamar de venda 1, tá? Ó, ele falou que o lucro 1, que é esse aqui, ó. Lucro 1, o meu lucro 1 é igual a 1/4 da minha venda. Da venda 1. E eu vou ter outro lucro, que vai ser igual a 3/8 da minha venda 2. Perfeito, queridos? Então, vamos lá. Então, nós vamos entender algumas coisas aqui, ó. Nós vamos entender que o nosso 1/4 da nossa venda 1 vai ser igual a 3/8 da venda 2. Perfeito? Aí eu copio de novo, né? 1/4 da venda 1 é igual a 3/8. E quanto que é a venda 2, queridos? A venda 2, queridos, é 8. Então, por 8. Então, corta, fica só o 3. Então, queridos, fica o quê? 1/4 igual a 3/1. Perfeito? E 3 vezes 4, aí você faz cruz. É igual a 12, queridos. 12, né? E 12 é a nossa alternativa C. Queridos, uma questão bem complicada, uma questão bem esquisitérrima, né? Qual que é o lance? O lance é você entender. Venda, lucro, custo, imposto, né? Ele falou pra gente que o nosso custo era R$5. Aí, queridos, ele falou pra gente que o nosso lucro 2, né? Aquele sem imposto, aparentemente, ele ia ser 3/8 da venda. E você faz essa relação, venda 8 partes, né? E lucro 3 partes. Aí você coloca nessa formulinha, 8 partes igual a 3 partes mais 5 igual a 0. Aí chegamos que o P igual a 1. Perfeito? Aí eu coloquei aqui, ó, venda 8, lucro 5, e o custo ele tinha falado que também era 5. Perfeito? Aí, queridos, aí nós vamos lá e a gente tem que ver o lucro, né? O lucro de um seria o lucro de outro. Então, por isso que eu fiz aqui. 1/4 de V1 é igual a 3/8 de V2. O que faz a diferença? A única diferença, queridos, é a diferença dos lucros nas suas vendas, né? Com o imposto e sem o imposto, né? Lembrando que aqui é com imposto e aqui é sem o imposto, né? O imposto você lucra mais do que o outro. Então, por isso que eu fiz isso aqui, ó. 1/4 de V1 igual a 3/8 de V2. Aí eu entendo que o lucro de V2 foi esse 8 que eu consegui, né? Da venda. Então, por isso que eu substituí aqui, ó. V2. Venda 2 é 8. Então, por isso que cortei, fica 3, multiplico em cruz e chego nos meus R$12. Perfeito, queridos? Questão difícil de se entender, mas, queridos, um grande abraço, até a próxima e valeu!